Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Kubrusli. E eu sou Rodrigo Zangrande e nós somos do Fora das Linhas. E José, a temporada acabou, campeão já foi feito. E nós vamos falar dele, né? Nova York Knicks, New York Knicks, campeão da NBA, temporada 25-26. Uma série esplendorosa, pra falta de palavras, né não? Não, é uma série absurda. Tipo assim, eu acho realmente que quem não assistiu os jogos prestando atenção não entende o quão pau a pau essa série foi. 5 jogos definitivamente não fazem jus ao quão bom o Spurs era, ao quão bom o Knicks era e ao quão bom o basquete no geral que esses dois times apresentaram foi. Cara, é exatamente. E a gente tava mencionando, né? Que faz 53 anos, desde a época de Walt Frazier, que o Knicks não é campeão. E o Knicks até chegou em uma cacetada de finais de conferência na época do Patrick Ewing, né? Nos anos 80 e 90. Por aí, nos anos 90, eu acho. Acho que teve 90 com certeza eles pegaram o final de conferência bastante. E perderam sempre pro Michael Jordan e perderam as duas finais, né? Pra Houston. Não. E perderam pro Spurs, em 99. E perderam pro Spurs em 99. Eu acho que eles perdem só uma pra Houston, eu acho que não são as duas, não. Eu acho que eles perdem a primeira final que Houston ganha, né? Que a segunda é do acho Shaq. que é isso. Bem, vamos seguir aqui, vamos na reta. Mas o jogo foi muito mais parelho do que o placar pode parecer de 4-1, né? Você pensa, 4-1 tá muito perto de ser um sweep, mas foi longe disso. Foi muito longe disso. Não, a série, na verdade, foi muito pau a pau. Inclusive, a gente vai chegar nisso mais pra frente no episódio, mas o Spurs foi um oponente mais do que digno, timaço. Eu até botei essa estatística no texto que saiu no nosso Instagram, né? Que, ao todo, na série, o Spurs perdeu por 12 pontos de diferença, somando todos os jogos. Então, gente, pra 5 jogos você perder por 12 pontos é super, super competitivo. E aí, Rodrigo, a gente vai falar da série no geral, falar dos jogadores, do que ela significa pra história, mas antes de qualquer coisa, eu acho que a gente deve, pra quem acompanha o podcast, fazer a recapitulação do jogo 4 das finais, que foi o jogo crucial, foi o jogo mais histórico. Foi como, Rodrigo? Cara, eu não sei nem como começar isso. É bizarro. Porque eu vou falar da minha experiência como um fã de basquete. Eu tava acompanhando o jogo pelo telefone de início, porque eu não lembro onde é que eu tava. Mas eu tava voltando pra casa e eu vi lá, Nova York tava perdendo por 25 pontos. Não tinha nem chegado a 29 ainda. Tava perdendo por, 25 pontos. Falei, caceta. O jogo acabou aqui, né? Aí eu liguei a TV, botei o jogo pra assistir e fui vendo sem a menor esperança. E assim, eu estava torcendo pra San Antonio, confesso aqui pra vocês. Mas eu fui vendo o jogo, eu fui vendo, e aí o Knicks foi diminuindo, foi tendo uma resiliência que esse time durante todos os playoffs se mostraram um time muito resiliente. Não foi a primeira grande virada deles. Tudo bem, foi a maior virada, mas não foi a única. Cara, foi simplesmente inacreditável. Quando chegou nos momentos finais do jogo 4, eu tava louco. E a gente tava discutindo no nosso grupo, né, Zé? Que eu mandei acho que no terceiro quarto. O Knicks tá se preparando pra fazer uma resenha histórica. E dito e feito. O terceiro quarto foi realmente o início do fim para San Antonio. Eu acho que teve uma posse que me marcou muito, porque o Knicks estava desde o início do terceiro quarto bem ofensivamente, matando algumas bolas de 3, conseguindo fazer mais o seu jogo, coisa que não aconteceu na primeira metade. A primeira metade foi um massacre do Spurs, tanto no ataque quanto na defesa. No ataque, principalmente pela bola de 3, e aí que tá o problema. A gente sempre bate nessa tecla, é uma coisa manjada, mas bola de 3 é mais inconsistente, não tem pra onde correr. E aí, quando o ataque inteiro do Spurs gira em torno disso na primeira metade, chega no segundo tempo, a bola de 3 começa a não cair, os jogadores mais jovens, né, querendo ou não, é um time muito novato, vão se desesperando, vão forçando bola de 3, vão forçando bola, e vai errando, vai errando, vai errando. Chegou esse ponto no jogo onde o Wembanyama arremessa a bola de 3, erra, o Spurs consegue o rebote ofensivo, volta pra mão dele, ele arremessa, erra, e do outro lado o Jalen Brunson faz, se eu não me engano, 2 pontos e uma falta, né, um and one. E aí, quando o Knicks começou a pegar momento, começou a pegar ritmo, na minha cabeça já foi, aqui tá perigoso. Porque é realmente um time que se recusa a morrer. Mas aí, Rodrigo, chegando no quarto período, qual foi o momento onde você falou, tá bom, aqui de fato tem um jogo? Cara, eu não lembro exatamente o momento, mas acho que foi Alguma coisa te chamou a atenção? Porque pra mim tem uma bem marcante. Cara, assim de cabeça agora não. Eu lembro que foi mais tipo assim, a partir dos, acho, 4 minutos, que o time do Knicks começou a embalar uma sequência de pontos. Teve uma run, eu acho que foi de 10-0
que o Knicks fez, que ali eu falei, cara, aqui o mental do Spurs tá indo pra baixo, o coach Mitch Johnson se mostrou nos últimos 2 jogos uma incapacidade de entender o momento dos jogadores. E do jogo, né? Ele demorou muito pra pedir timeout nesse jogo. Foi talvez a coisa mais marcante. E aí, cara, não sei nem muito como explicar, mas ele perde essa noção do jogo. E aí toma aquela... Teve uma hora que acho que o Knicks tem uma vantagem de 1 ou 2 pontos. E aí fica nessa troca nos últimos 2 minutos até a fatídica bola do Brunson que erra e OG Anunoby no rebote. Mas antes disso tem coisa pra mencionar, né? Porque assim, o Knicks teve esse início de jogo trágico, foi se acertando, teve até, só comentando aqui, um momento onde eu achei que o jogo ia começar a virar foi a bola de 3 do Brunson em cima do Wembanyama. Porque quando aquele tipo de bola tá caindo, até o Wembanyama pode ser ineficaz na defesa. E aí, o OG Anunoby acertando tudo. O Jalen Brunson fazendo o que o Jalen Brunson faz, vamos chegar nesse personagem aí um pouquinho mais tarde. Mas o Spurs conseguiu se safar, eles roubaram a bola, tiveram o jogo na mão, e nosso amigo De'Aaron Fox, que foi desesperador nos 2 últimos jogos da série, toma a decisão mais burra da temporada e tenta ir pra uma bandeja contestado pelo OG Anunoby. Ofereceu a oportunidade, o OG contestou, fez o que ele faz, defendeu, e aí chega na posse que o Rodrigo descreveu do rebote, que é simplesmente histórico, né? O OG dando sangue, dando a vida, fazendo o que precisa ser feito no final de NBA, pega um rebote milagroso em cima de todo mundo, ele chega completamente livre na bola, e é isso. Aquele jogo matou a série, né, Rodrigo? Cara, é porque... Cara, isso não me desce, porque você tem uma porrada de opção. Você pode tentar uma dunk e aí tomar uma falta, o que é muito viável de ter acontecido. Você pode só continuar correndo com a bola, porque acho que faltava... Eram 10 segundos, era só 10, esperar, 12 segundos. Era só correr e tomar falta, não tinha o que fazer. Você continua correndo. Você podia fazer uma bandeja, mas ao invés de fazer uma bandeja xoxa no início, você tenta fazer um por debaixo da cesta, e aí você pode estar pensando, pô, Rodrigo, mas você tá pedindo demais de um jogador. Pô, os caras são muito habilidosos, eles conseguem fazer isso com uma facilidade enorme. Pô, não é possível... O De'Aaron Fox, exato, ele tá ganhando 60 milhões por ano. Se ele não faz uma bandeja invertida, quem faz? Não é possível que o De'Aaron Fox, que já foi, ele já não foi, tipo, top 3 Clutch Players of the Year, alguma porra assim? Ele já foi Clutch Player of the Year, cara, ele já foi eleito jogador clutch do ano. Pelo amor de Deus. E aí, isso tudo volta numa coisa que eu acho muito cômico da vida. Que, porra, o Mike Brown ter sido demitido do Sacramento na época porque o De'Aaron Fox fez uma jogada burra e agora ele é campeão da NBA porque o De'Aaron Fox é burro. Cara, eu acho maravilhoso. E essa burrice, vamos ser grossos, o De'Aaron Fox não ouve fora das linhas. Do De'Aaron Fox fica ainda pior porque do outro lado, a contraparte dele, o Dylan Harper, era quem realmente parecia um veterano. O garoto, na primeira temporada da vida dele na NBA, numa final, o jogo de basquete mais importante da vida dele, e ele não sentia o momento. E aí, do outro lado, o veterano, o De'Aaron Fox, se tremeu todo. Teve também o Castle, né, que teve jogos bem ruins nos 2 últimos, mas é um pouco mais discutível porque o Castle também é muito novo, né? Cara, é porque também acho que tem uma diferença de questão de talento, querendo ou não. O Castle é muito bom, mas eu acho, particularmente, que ele não tem o mesmo talento que o Fox e o Dylan Harper têm. O Castle vai... Em relação ao Fox, dá pra gente discutir bem ainda. Pode ser. Mas eu acho que o Castle vai sempre ser aquela terceira opção. Vai ser um jogador que... vai ter momentos que vai ter que ter uma boa quantidade de pontos que nem ele fez na série, principalmente contra o KC, mas ele vai ser um jogador mais pra fazer os pontinhos dele ali e defender muito bem, que ele é isso. Ele é um puta jogador defensor. É um two-way bom. Mas o Harper, Sim, que é o jogador de pontuação, é pra ser a segunda escolha. E se ele, bem, novato, mas se ele está num jogo 4, jogando pra caceta, 8 de 12 de arremesso, tá ligado? 3 de 6 de 3 pontos, e você prefere botar o porra do idiota do De'Aaron, com todo respeito ao De'Aaron Fox. Não tenho nada contra ele, estou falando como idiota nessa série de final. Porque até contra o OKC ele foi muito bem. Não dá, cara. E aí também tenho minhas críticas a Victor Wembanyama nos 2 últimos jogos. Jogo 4 e jogo 5. Eu senti falta dele em momentos. Eu esperava mais do Victor Wembanyama nesses 2 últimos jogos, sabia? Porque
Enfim, a gente falou a temporada toda, né? Que ele não parecia um novato, não sei o quê, uma maturidade enorme. Ele e não aí, é um novato, né? Novato não, né? Um jovem, foi mal. Eu acho. Um jovem, maturidade enorme. Eu acho que nessa série se provou que ele é um jovem ainda, porque ao invés dele tentar usar a altura dele, a habilidade dele dentro do garrafão, ele ficou nessa coisa de arremesso de 3 pontos. No jogo 4, ele teve 8 tentativas de arremesso e acertou 2. E no jogo 5, eu vou trazer essa estatística aqui agora, o Wembanyama teve simplesmente 6 arremessos e matou 1. Tá ligado? Nossa, de 3? De 3. Só 1 no jogo 5. Tá ligado? É complicado. E tudo bem, ele pode trabalhar isso a longo prazo. Mas nessa final era pra ele ter ido pro garrafão. Eu vi, durante as finais, não lembro exatamente que jogo, mas um comentário que eu achei interessante, e de fato é verdade, que quando você pensa nos melhores jogadores do mundo, todos eles têm alguma característica do jogo ofensivo deles que é imparável. Você nunca vai conseguir impedir o Giannis de chegar no garrafão. Ele vai chegar no garrafão. A questão é, ele pode estar errando arremesso, você pode contestar muito bem e dificultar, mas ele vai chegar no garrafão. O Jokic vai conseguir o arremesso que ele quiser quando ele quiser. Ele recebeu a bola de costas pra cesta, você reza. O Curry sempre vai ter a bola de 3. O Kevin Durant também vai conseguir qualquer arremesso. O LeBron no auge ia bater pra dentro ou achar alguém. O Wembanyama ainda não tem isso. E tá tudo bem. Ele tem 22 anos. Ele é um jogador, ele já tem isso na defesa, né? A defesa dele já é de outro mundo, imparável. Mas ele ainda não chegou nesse nível de refino, de entender, talvez, o próprio jogo. Quando você vê o Wembanyama desconfortável numa partida, seja um Mitchell Robinson, um OG Anunoby ou um Karl Anthony Towns, botando muita pressão defensiva nele, o primeiro recurso que ele chega é a meia distância ou a bola de 3. E não pode ser. O Wembanyama, mesmo que ele não vá ser aquele cara que vai fazer o check, tá ligado? Ele não vai te jogar pra trás e enterrar na sua cabeça. Ele tem que conseguir chegar na cesta, porque pra ele chegar na cesta é mais fácil do que pra qualquer outra pessoa no mundo. Exato. Ele tem que ter essa facilidade de entrar. Não precisa nem ser do lado da cesta, mas no garrafão. Ele tem que ser uma força no garrafão. E talvez não uma força no sentido do cheque, que jogava todo mundo pra longe no garrafão. Mas ele pode ser um jogador de refino dentro do garrafão. Cara, você vai rir um pouco da comparação. Vai, mas mete o louco aí. Se eu não estou enganado, um jogador que era muito bom, e assim, só era bom desses pontos dentro do garrafão, Enes Kanter. O Enes Kanter, você sabia que a jogada dele era ir pro garrafão, e ele ia ser um ótimo jogador finalizando dentro do garrafão. Ele tinha um toque bom dentro do garrafão. E só isso que ele fazia também, era muito ruim, de resto. Eu tava pensando talvez num nível de um pouco mais alto, sei lá, ele desenvolver alguma coisa com o arremesso tabelado do Tim Duncan, um fadeaway do Dirk Nowitzki, mas se você quiser falar que o Wembanyama precisa ser o Enes Kanter, tudo bem. Não estou falando nesse sentido. Eu vou gostar do print, pelo menos. Eu não quero dizer nesse sentido, eu quero falar mais no sentido, pô, se até o Enes Kanter, que é um jogador medíocre, conseguiu ter essa jogada característica dele de dentro do garrafão, pô, o que impede o Wembanyama, tá ligado? É muito mais nesse ponto. Mas eu aqui, só fechando o Spurs, porque eu acho que, no geral, a maior coisa deles nessa série foi eles se mostraram um time mais jovem, né? Um Knicks cascudo, experiente, que se recusa a morrer, como a gente vem falando. Simplesmente durou mais do que eles na série. Toda vez que o Spurs tinha algum momento explosivo, o Knicks tinha uma resposta. Até a vitória no jogo 3, que foi... A torcida de Nova York deu uma tremida na base naquele momento. Sim. Só que aí, Rodrigo, eu te pergunto. Tá todo mundo dizendo que esse Spurs vai voltar. Eu tô dizendo que esse Spurs vai voltar pra final. Você tá dizendo, toda a mídia, todo mundo. Existe um mundo que isso é igual ao Thunder de 2012, onde um time com 3 futuros MVPs chegou na final, perdeu e nunca mais conseguiu juntar tudo? Cara, ou a gente de fato tá vendo a próxima dinastia? 2 coisas. Eu só queria terminar antes um raciocínio meu do último jogador que eu queria criticar, que é o Keldon Johnson. Esse aí, pelo amor de Deus, coisa feia que ele fez. Você ser o 6º homem do ano e não conseguir ser o 6º homem numa final é triste. E eu não quero me alongar nele, eu só queria trazer esse ponto de visão nele também. Decepcionante. Indo pra sua pergunta agora. Cara, como sempre, eu vou ser uma pessoa que talvez possa aparecer em cima do muro. Eu acho que os dois podem acontecer. O que eu acho mais provável? Eu acho mais provável do San Antonio seguir pelo caminho inverso de OKC. Vai voltar para as finais, provavelmente. Por quê? Eu acho o principal
questão de San Antonio é manter o Wembanyama e pelo menos o Dylan Harper. Dylan Harper ainda tem mais 4 anos de contrato de novato. 4? 3? Não lembro agora. Então, ainda tem muito tempo para você conseguir montar um time mais bem encaixado e um time que você consiga depois pagar o que o Dylan Harper vai querer. Ao mesmo tempo que o Fox ainda tem 4 anos, né? Puta, que pecado. O Fox é uma questão de... Eu acho que pro próximo ano, talvez não, com certeza vale a pena ainda o Spurs dar tempo, ver o que acontece, talvez botar o Fox em outro papel, acho que sexto homem ia ser feio porque ele ganha muito dinheiro, mas quem sabe eles jogam com o Fox ou o Castle como um small forward, pode ser interessante. Mas, se o Fox não conseguir, no mínimo, contribuir bem pro playoff desse time, ele vai ser trocado. Ó, Se ele não melhorar muito, o Fox é a primeira pessoa que vai sair desse time. o Porque, Fox... de verdade, o Dylan Harper tá pedindo passagem, né, Rodrigo? Sim. Eu vou soltar aqui uma previsão maluca. Ainda no contrato de novato, o Dylan Harper vai ser um dos 10 melhores armadores da liga. Acho viável. Acho bem provável. Provável. Acho bem provável e viável, pra ser bem sincero. O que eu queria soltar é que o Fox tem contrato até 2029, 2030. Né? A última temporada dele é 29 e 30. Ainda tem... e ainda tem 4 temporadas dele mesmo. Então, é o tempo suficiente, eu acho, pra ou o Fox conseguir ser um bom jogador, ou pra ele ser trocado por um time que vai estar tancando em, sei lá, 2028, 29, tá ligado? Porque é o Dylan Harper pedindo passagem, vai ser o Stephon Castle aqui também. Eu acho que eles dois vão ser o backcourt do futuro do San Antonio. Todos os jogadores ali, eu acho que tem os core que eu gostaria de manter é o Wembanyama, Vassell, Harper e Castle. Eu acho que esses 4 são imprescindíveis. Eu acho que eles se complementam bem. Cara, eu gosto do time de San Antonio. Eu acho que eles têm tudo pra voltar no que vem, talvez mais maduros. Não acho que eles vão virar um San Antonio, um OKC de 2012. Até porque foi uma situação muito peculiar. Porque o Harden, que viria a ser o terceiro MVP, ele era sexto homem, né? Ele tinha habilidade, mas ele era sexto homem. Sim, mas acho que parte muito mais do pressuposto que o Mitch Johnson não percebeu isso do que necessariamente todo mundo falando, tipo, suave se trocar o Harden. Ou, tipo, e de suave se verdade, trocar o Harper. o Dylan Harper já nesses playoffs foi mais do que o James Harden foi em 2012. Assim, eu acho que não existe um universo onde o Dylan Harper não é a segunda prioridade da franquia de San Antonio, e ele só não é a primeira porque tem um alienígena. E até porque o Dylan Harper é o futuro de qualquer franquia que não tem Wemby, Cooper Flag e talvez pare por aí. LeBron James, não? Novato? Não, tá, beleza, é verdade. O novato LeBron James, mas aí também não tô nem contando. Mas, tipo assim, falando bem sério, é porque também na época que o Harden ganhou o sexto homem e chegou nas finais, era o quê? O terceiro, quarto ano dele, né? As pessoas já achavam que era o teto dele, isso. E, foram provadas errado. O Harden MVP e os cacete a 4. O Dylan Harper, em sua primeira temporada, em seus primeiros playoffs, foi mega importante. Então, acho que também vai ter um trato diferente a esse de OKC. Eu acho que tem tudo pra eles voltarem pras finais, mas a liga é muito correria, a liga. Ano que vem já pode mudar tudo, né? Há 2 temporadas atrás, 3 temporadas atrás, 2 ou 3? Acho que 3. O Pistons tinha o pior recorde da liga. Nessa temporada eles tiveram... O Spurs também tinha um dos piores. E o Spurs tinha, acho que, o terceiro pior, segundo pior. Então tudo pode mudar, sabe? Em 2 temporadas o Knicks pode voltar a ser um time de loteria. O OKC pode, sim, cair uma bomba em Oklahoma e ter que refazer do zero um time, tá ligado? Muita coisa pode acontecer. Mas seguindo uma trajetória e pensando no que já foi percebido de temporadas anteriores, eles têm tudo pra voltar pras finais, em pelo menos nos próximos 3 anos. E aí vai entrar a questão de contratos, em 3 anos, 2, 3 anos. E aí que vai ser legal de ver como é que vai ser a situação, né, Zé? Sim. Mas agora, Rodrigo, acho que a gente já falou bastante dos derrotados. Vamos pra festa? Vamos falar do glorioso New York Knicks, que foi, de certa forma, o que a gente esperava, mas também super surpreendente, porque a gente tava falando antes do início da série, será que o Oeste vai passar por cima? Acho que o Spurs, será que o Knicks não vai dar jogo? O Spurs derrotou o atual campeão, hein? E aí o Knicks se provou o time do destino que eles eram. As bolas de 3 continuaram caindo, os momentos mágicos vieram,
protagonistas em todos os cantos desse time. Foi uma série de muitos momentos, né? Começou com o Karl Anthony Towns com um impacto absurdo. Ele teve durante a série inteira, mas depois, mais pra frente, teve problemas de falta. O OG Anunoby, em determinado momento, principalmente no jogo 4, né, onde ele fez o Game Winner e basicamente não errou um arremesso, foi pensado como possível MVP das finais. E aí a gente girou, e caiu no colo do Jalen Brunson, do esperado, do Capitão Clutch, do cara que, quando precisa, quando aperta, quando fica difícil, ele bota a bola embaixo do braço e resolve. E aí eu queria saber de você, Rodrigo. Na sua opinião, o que esse jogo de 45 pontos, que acho que a gente nem chegou a comentar isso, né? O Jalen Brunson fez 45 pontos no último jogo pra fechar a série. O que isso representa pro legado dele? Pô, e 45 pontos, sendo que acho que 15 ou 17 pontos foram só no último quarto, né, cara? Não, ele decidiu a final. Ele botou Ele a bola debaixo do braço e falou, o MVP é meu, a final é minha. Tipo assim, nos 2 primeiros jogos que o Knicks ganhou, ele jogou mal. Ele foi mega importante sempre no último quarto, mas de modo geral ele não estava jogando bem. E aí nos 2 últimos jogos ele botou a bola debaixo do braço e falou, gente, esse é meu time, quero que vocês se fodam. E simplesmente ele fez isso. Não tem o que fazer, cara. Ele botou a bola debaixo do braço, botou a responsabilidade. O anão de Nova York se mostrou grande. Ah, que pedrada que eu soltei. Pequeno gigante e Mas, não, agora falando sério. Sim, Jalen Brunson, tem nem o que falar. É conhecido já de campeonato, né? Foi campeão em Vila Nova com 2 dos jogadores que estavam nesse time do Knicks, né? Com o Josh Hart e o Mikal Bridges. Então, eles precisavam ganhar esse título e acho que nada mais justo do que o Brunson ser o melhor jogador. Acho que foi totalmente válido. Nesses 2 primeiros jogos a gente falou, o Cat estava muito cotado para ser o MVP das finais. Mas nada mais justo do que chegar no Jalen Brunson. Não, e no fim das contas, se você parar pra analisar, esse time é o time do Jalen Brunson, né? Ele deixou de ganhar, acho que 113 milhões de dólares que ele podia ter no contrato dele, pra possibilitar que Nova York construísse um time tão profundo, tão bom, tão competitivo quanto é. E é por isso que eles ganharam o título. Tipo assim, mesmo no jogo 5, onde o Brunson botou a bola debaixo do braço e foi uma super estrela, ele foi o cara que decidiu. Quando você pensa nos melhores jogadores da liga, o que você quer é que eles decidam uma final, e ele decidiu. Mas mesmo nesse jogo, o Mikal Bridges estava jogando pra caramba, mal errando o arremesso. Nos jogos passados, ele precisou de OG, Josh Hart, Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson, Landry Shamet, até o Miles McBride teve seus momentos. De fato, Nova York foi um time nessa final. E eu não sei, eu ainda não consegui entender de verdade o que a gente viu. Porque, voltando aqui um pouquinho no tempo, quando o Pacers estava ganhando tudo no milagre no ano passado, na minha cabeça, gente, esse time é mágico. Inclusive, eu parei de torcer contra o Pacers porque eu decidi aproveitar a história, era um time incrível. E esse ano o Knicks fez exatamente a mesma coisa que o Pacers estava fazendo. Corridas mágicas, reviravoltas improváveis, jogos dominantes. Porque a gente fica falando do Knicks voltando e se recusando a morrer, mas até aqui nos jogos pra matar uma série eles fizeram 50 pontos em cima do Hawks, acho que 40-30 em cima do Sixers, muitos também em cima do Cavs. Esse time, no mesmo playoff, foi o time que se recusa a morrer e o time que domina todo mundo. Sério, eu acho de verdade que esse título de Nova York vai ser lembrado pra história da liga. Não só como uma das melhores pós-temporadas em desempenho, em resultados, mas também como um time realmente especial. Eu acho que foi uma coisa... Eles encaixaram em um mês e ganharam a NBA por isso. Cara, você mencionou isso do Pacers do ano passado. E a gente esquece, né, que o Pacers levou o OKC a 7 jogos. E eu sempre repito isso. Eu acho que o Pacers ia... E assim, é achismo, né? Eu acho que o Pacers ia ganhar no ano passado. O Tyrese Haliburton tava numa run absurda. O Pacers, como um time, estava em uma sintonia absurda. E eu vi um pouco disso no Knicks. Eles estavam numa sintonia absurda. O Jalen Brunson jogando pra caceta. O Karl Anthony Towns jogando pra caralho. Cara, foi totalmente merecido. A gente tava conversando com um amigo nosso, o Pedrão. Salve, Pedro. E ele falou, gente, vocês estão desmerecendo demais o Knicks. Eu acho que pode acontecer de o Spurs ganhar, mas eu acho que vai ser em 7 jogos. Eu acho que toda a série, se fosse para ter pros dois lados ganharem, seria em 7 jogos. Ele errou, o Knicks ganhou em 5, mas
Ele é torcedor do Knicks. Mas ele falou que a gente tava desmerecendo muito o Knicks porque achava que só porque ele vinha do leste. E, cara, mas bizarro esse time. E há de se falar também que, pra mim, o grande diferencial desse time é o Mike Brown. Pra mim, se eu pudesse abraçar um técnico na vida, seria o Mike Brown. O que ele fez... Abraçar, tipo assim, pra ser o técnico do seu time ou só um gesto de carinho mesmo? Os dois. Pra abraçar Você queria dar um beijo na boca do Mike Brown? Pra caralho. Cara, ele, genuinamente, muito inteligente. Ele mudou o ataque do Knicks. E demorou pra mudar esse ataque, né? Acho que em janeiro, fevereiro, o Knicks tava numa losing streak absurda. Acho que eles ganharam, sei lá, 4 jogos em 12, em 13. Foi um negócio meio assim. Tava demorando. Mas o Towns, né, tava insatisfeito porque ele tinha menos toques. O Towns não tava nem insatisfeito, ele não sabia o que ele tava fazendo. A declaração que ele dá durante a temporada regular, a principal, né, foi: às vezes eu não sei o que eu tô fazendo no ataque. E aí a gente olha agora e o Towns reescreveu o próprio legado, um jogador que conseguiu apagar o rótulo de soft, né, o cara dominou o Wembanyama no físico, se tornou um dos jogadores mais importantes do Knicks durante os playoffs, foi realmente a reviravolta deles. É isso, Rodrigo, o que você tá falando do Mike Brown foi histórico. E pra mim foi o grande diferencial, porque ele usa muito do banco. O Tom Thibodeau tinha esse problema de esquecer que o banco existe nos playoffs, né? Ele tinha essa coisa de ter uma rotação muito fechada, de fazer cada jogador jogar 45 minutos. E o Mike Brown é esse técnico que roda mais o banco, que dá mais minutagem. Sim, tudo bem que nos 2 últimos jogos o banco também do Knicks não foi lá essas coisas, né? No jogo 4 eles fizeram 12 pontos de banco e no jogo 5 fizeram 9, sabe? No jogo 5, o primeiro ponto de banco foi no terceiro quarto. Eles passaram a primeira metade inteira sem fazer um ponto. Às vezes pode ter essa crítica de rodar demais o time, mas eu acho que é melhor rodar pra mais do que pra menos, porque senão vai que cansa o cara e aí tem uma lesão e aí já viu, né? Aí é um problema. Não, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei de ver com o Mike Brown, porque algo que me incomodava muito no Knicks do Thibodeau era como eles dependiam do Brunson o tempo todo. E agora, com esse estilo de jogo que passa mais pelo Towns, que dá mais arremessos pro OG, mais arremessos pra McHale, que deixa o Brunson mais fora da bola, o Knicks, além de ganhar muito repertório, porque o Knicks é um time que, por exemplo, pode te derrotar com o Josh Hart pegando rebote e puxando um contra-ataque rápido, ou pode ganhar de você na meia quadra com o Towns achando passes, mas o importante é essa possibilidade dos outros caras participarem mais no ataque deixa o Brunson descansar. E aí o Brunson chega no final do jogo e faz o que fez. Sim. O Mike Brown realmente é pra gente aplaudir de pé nessa série. Foi claramente o melhor técnico e talvez, me arrisco a dizer, que a maior diferença na série foi entre os técnicos. Porque tudo que o Mitch Johnson teve medo de mudar, teve dificuldade de entender o momento do jogo, o Mike Brown fez o contrário. Ele tirou minutos do Landry Shamet, o Cat mal jogou os últimos jogos por problema de falta, e ele adaptou, botou o terceiro pivô, que eu nem lembro o nome agora. E é isso, cara. Playoff é você adaptar e você entender o jogo. É o Hookport, o terceiro pivô? Ele mesmo, o Hookport. Cara, ele teve minutos numa final da NBA, gente. Olha que loucura. E a gente não tá nem reclamando, estamos elogiando. E assim, eu acho que isso também passa muito de novo. O Mitch Johnson é inexperiente. Se tudo der certo, ele vai corrigir essas mudanças. Mike Brown já foi técnico, já foi assistente técnico, já foi técnico de seleção. Ele tem uma carreira mais consolidada. Ele já chegou em uma final antes. Já foi assistente de outros times que já foram finalistas, sabe? Ele já foi Coach of the Year, né? Quando ele tava em Sacramento. Eu acho que ele foi, né? Coach of the Year. Foi. No ano que eles pegaram segunda seed, eu acho. Ou terceira. Sei lá. Não, foi tipo quarta seed de Sacramento, alguma coisa assim. Mas sim. Certeza? Não, Rodrigo. Foi segunda seed, porque eles pegam o Golden State vindo de play-in. Sério? Caraca. Eu acho que sim, eu posso estar errado. Nossa, nem lembrava. Mas eu boto fé. E aí, enfim, ele é um técnico muito experiente e ele tem essas manhas do jogo que o Mitch Johnson, por ser um técnico novo... É o terceiro ano do Mitch Johnson? Segundo ano? Como técnico? Acho que é o terceiro. Ele não tem essas manhas, ele quer ganhar um vestiário, então ele tem que botar o cara que ganha muito dinheiro. Cara, de pouco em pouco, eu acho que o Mitch Johnson vai se ajeitando, porque ele não é um técnico ruim, muito pelo contrário. Contra o KC, eu acho que ele foi muito bem, o Mitch Johnson, mas é uma final e o Mike Brown já foi pra uma final antes, sabia o que estava fazendo. Agora, eu
Foi terceira seed o Sacramento Kings. Só corrigindo. Agora, eu aqui queria dedicar um pouquinho desse podcast tão luxuoso, tão ilustre, ao meu querido OG Anunoby. Porque, beleza, o Brunson foi MVP das finais, merecido. O Cat eu acho que foi o jogador mais impactante quando esteve em quadra. Mas, cara, o OG Anunoby cresceu, e cresceu muito nesses playoffs. Porque, assim, o OG é aquele cara que a gente pensa como um jogador defensivo, né? Ele é se não o melhor defensor de ala da liga. Só que algo aconteceu, nesses playoffs especificamente, que a eficiência de arremesso do OG Anunoby foi pra lua. E aí, quando você dá pra um jogador defensivo desse nível eficiência de arremesso, jogo ofensivo, movimentação sem a bola, eu não tava vendo o OG Anunoby, eu estava vendo o auge do Kawhi Leonard na quadra. Eu fiquei muito impressionado. E o OG até parece o Kawhi um pouco de atitude, né? Ele saiu do jogo 4 depois do Game Winner. Não, foi legal, foi maneiro, eu me diverti. Cara, que psicopata. E o OG, ele é um jogador que a gente, no começo da final, a gente falou, ele vai ser um grande diferencial defensivo. Porque, como a gente tinha mencionado, durante toda a temporada regular, ele foi o que melhor defendeu o Wembanyama. Foi o que menos deixou o Wembanyama fazer pontos. Então a gente achava que ia ter muito mais um impacto defensivo. A gente não, eu pelo menos não esperava que a gente ia ter. Não, a gente chegou a conversar sobre isso, eu concordei, quer dizer, não foi nem concordei, eu achei super interessante esse dado que você trouxe, porque realmente mudou a dinâmica da série inteira. Cara, e eu acho que esse core do Knicks pode vir nesse ano, né, nessa próxima temporada, ou até nas próximas 2, vir a competir de novo, porque eu acho que a maioria dos contratos se acabam em 2 anos, correto? Se eu não tô enganado. Se eu não me engano, sim, acho que dura mais. Então eles têm tudo pra voltar pras finais também. É um time muito interessante. Eles têm... o core titular desse time fica até 27, 28. O Towns fica até 27, 28. O OG, o Brunson, o Mikal, o Hart. E, são esses que ficam. Inclusive, o Josh Hart, hein, Rodrigo? Que jogador espetacular dos sonhos pra você ter no seu time, cara. Um cara que, pô, quando não mata arremesso, impacta no rebote, no contra-ataque, nas pequenas coisas. Sério, ele não é o jogador mais importante desse time nem de perto, mas... Ele é a cola. Querendo ou não, ele é o coração do time. Trocadilho. Ele é a cola desse time. A mais manjada do mundo. Eu vi que você botou ela também no texto. Eu gosto bastante dela. Mas ele é a cola do time, ele é o que gruda todo mundo do time. Ele é o cara que vai fazer as pequenas coisas. Se eu fosse fazer uma comparação muito esdrúxula com o futebol e com o melhor time do mundo atual, que é o PSG, e aí é uma comparação esdrúxula porque, de novo, são 11 jogadores dentro de um campo e eles não têm limite por causa do salary cap que existe na NBA. Mas o Josh Hart é meio João Neves pra mim. É um cara que se mata pelo time, que faz tudo, só que o João Neves é uma super estrela, mas o João Neves se mata pelo time inteiro. Eu lembro que na final da Champions, puxando aqui de futebol rapidinho, gente. Tamo no clima de Copa, rapaziada. Fora das linhas de futebol é uma realidade. Exatamente. O João Neves, ele correu a final toda, ele voltou pra defesa, ele foi pro ataque, ele fez de tudo e mais um pouco, pro Vitinha ganhar o prêmio de melhor jogador da final. O que eu discordo, eu acho que devia ser o João Neves. Mas pra mim o Josh Hart é isso. É o cara que vai se matar em futebolístico, rapidão. Posso só aqui? Concordo perfeitamente com a sua análise, tá? O João Neves foi de longe o melhor do PSG na final. Melhor do PSG, porque o Gabriel Magalhães fez uma final foda, só que ele perdeu o pênalti, é foda. É tristeza. Mas o Josh Hart é exatamente isso. Ele é o cara que vai defender, ele é o cara que vai pegar rebote, ele é o cara que vai dar assistência, mesmo que ele não seja tão bom no passe. Ele é o cara que vai pontuar quando precisar, quando tiver a chance. Ele é o cara que vai fazer tudo de tudo pro Captain Clutch ganhar. Agora, Rodrigo, mais alguma coisa que você quer mencionar das finais? Acho que a gente já falou bem, já deu um crédito pra todo mundo, né? Eu só queria falar historicamente, que eu acho lindo, que a última final do Knicks foi contra o Spurs e foi 4-1 pro Spurs. Eu só queria dizer que eu acho a história maravilhosa. Patrick Ewing não jogou a final, eu acho, que ele estava machucado. Não jogou, ele se lesionou. Ele se lesionou. E agora ele ser campeão, sendo front office do Knicks, eu acho muito lindo, sabe? Eu acho histórico. Eu adoro essas storylines, eu sou muito fã. E Nova York, é isso, tamo junto. Inclusive, Rodrigo, antes da gente sair desse viés histórico, porque tem mais um... Eu acho uma coisa interessante. Desde o Warriors de 18 e 17, que repetiu como campeão, diga-se de passagem, o melhor time de todos os tempos,
a gente não tem um bicampeão na NBA. Sim. Eu acho isso muito foda. Eu imagino que você esteja tendendo pro lado de que o Knicks não vai ganhar 2 títulos seguidos. O time é um timaço, pode até ser que ganhe, mas tem muito talento na liga pra gente apostar nisso, né, Rodrigo? Sim. Eu acho que Me eles faz saem... uma previsão. Cara, eu acho que Quem eles vai saem... ganhar a NBA ano que vem? Eu acho que eles saem do Oeste no topo. Eu acho que o Knicks vai voltar pro Oeste no topo. Pensando em todos os Leste, movimentos né? que... Eita, falei errado. Tudo certo, Enfim. seguimos. Enfim, eu acho que o Knicks vai sair no topo da conferência. Ele vai chegar nas finais. Se a gente analisar tudo que pode acontecer no lado leste, eu acho que o Knicks tem tudo pra de novo voltar às finais. Mas aí, pra manter a competitividade, e aí talvez pra apetecer um pouquinho o meu coração de torcedor que queria ver o francês ganhando alguma coisa, eu acho que o Spurs vai ganhar no que vem. Mas também não me surpreenderia se o Knicks ganhasse, não me surpreenderia se o OKC ganhasse. Quer saber? Rodrigo... Foda-se, não me surpreenderia se o Pistons ganhasse. Rodrigo, você tá errando, você errou muito nessas falas, cara. Você esqueceu da verdadeira ameaça. Você acha mesmo que o Satanás ia deixar o Pacers não ganhar um título? Eles voltarão ano que vem com o dobro da magia negra. Eu tô muito por esse Pacers, cara. Eu me recuso a acreditar que a história da NBA não vai coroar esse time lindo, maravilhoso. Eu fiquei muito chateado. E eu tava torcendo contra eles. Cara, jamais esquecerei do Tyrese Haliburton saindo no primeiro quarto da final e no jogo 7 ele tendo mais cesta de 3 pontos do que qualquer outro jogador naquele jogo. Rodrigo, desculpa, eu nunca vou esquecer das últimas 2 séries do Pacers, onde no jogo 1 eles estavam perdendo por milhões, e aí eu mando no nosso grupinho lá de basquete. Rapaziada, o game winner do Haliburton é a coisa mais previsível do mundo. E eu acertei 2 vezes. Ele ia fazer um buzzer beater no jogo 7, eu não tenho dúvida, eu tenho certezas. Bem, saímos aqui do meu ódio maluco pelo Pacers. Ódio e amor é uma relação muito doida. Fechamos a final, Rodrigo? Podemos seguir para as notícias da liga? Fechamos. Eu só queria falar uma última curiosidade. O pai do Jalen Brunson tava nessa final. Ele tava na comissão técnica, né? Não. Ele era jogador do Knicks. Não, mas ele tá na comissão técnica do Knicks. Ah, não, sim, ele tá na comissão técnica desse ano. Ele tava jogando a final de 99 pelo Knicks. Teve até, inclusive, no primeiro jogo da temporada, que foi Knicks e Timberwolves, eu não lembro se isso foi esse ano ou ano passado, mas na primeira temporada, depois da troca do Karl Anthony Towns, que o Dante DiVincenzo bateu boca com o pai do Brunson. Foi, eu lembro disso. Eles brigaram feio. Eu jogaria muita grana na mão do Rick Brunson, tá? Pra ganhar na porrada. Ele tem cara de porradeiro. Isso, o DiVincenzo é grande. Quer dizer, todos eles são grandes, né? Mas o DiVincenzo tá no auge físico. Pô, sei lá, eu tenho medo do pai do Brunson. Se bem que porrada é bem coisa de pai. Eu tenho a impressão que quando você vira pai, você tem mais chance de ganhar na porrada. Mas, Zé, chegando aqui no final do episódio, e eu sei que você tem uma notícia que você tá se coçando pra contar pra nós. Qual que é? Então, pro meu povinho brasileiro, que tá no clima de Copa, no patriotismo máximo, ano de eleição, hein, rapaziada? Façam boas escolhas. O nosso querido amigo Thiago Splitter, ídolo brasileiro da NBA, conseguiu mais um trabalho. Não vai continuar no Portland Trail Blazers, porque essa franquia é uma desgraça, que paga um sionista e se recusa a pagar salário justo, digno para as pessoas, mas no Chicago Bulls. Ele vai ser técnico, head coach do Chicago Bulls, que, pô, acho que o Rodrigo vai poder falar mais, porque é a franquia dele, afinal de contas. Mas é muito maneiro, porque é um time jovem que vai provavelmente ter uma estrela, seja o Caleb Wilson ou o Ken Boozer, ou, sei lá, caiu o Derek Peterson pra 4. Eles vão ter uma estrela pro futuro, é um time jovem que tá reconstruindo. O Splitter vai ter a chance de colocar a cara dele nesse time, e imagino que todos nós estejamos torcendo muito pra ele. Um abraço do Fora das Linhas pro Thiago Splitter. Se você quiser um dia aparecer aí no programa, tamo junto, cara. Cara, eu particularmente acho que é um ótimo acerto do Bulls. Tudo bem que ele tá saindo de uma franquia mão de vaca pra outra franquia mão de vaca, mas dessa vez é a top 10 maiores franquias da história da NBA, então já é um pouco melhor do mão de vaca. Mas é tudo que tem pra ser. É um técnico jovem, com ideias boas, que tudo bem, a gente não viu tanto ele usando jovens em Portland, porque, enfim, tinha um time interessante em Portland que já não era tão jovem assim, mas ele fez um baita trabalho. E eu acho que com esse time do Bulls, ele pode botar a cara dele. Se eu não tô enganado, o contrato dele com Chicago é de 4 temporadas, né?
Eu não estou errado. Deixa eu conferir aqui, pode ir seguindo que eu vou ver. Mas eu acho que é de 4 temporadas, então é um tempo perfeito pra ele botar o rosto dele, pra ele botar o estilo de jogo dele. E todos os jogadores de Portland falam muito bem do Thiago. Falam que ele é uma baita pessoa, muito inteligente. Eu acho que no final das contas é isso que o Chicago precisa. Ele precisa de alguém jovem, com boas ideias e que seja de fato muito gostado. Conseguiu ver aí quantas temporadas? Não, eu tô lendo o tweet do Shams, ele tá por algum motivo falando sobre o placar do Blazers ao invés de me dizer quanto que ele vai ficar na franquia. Eu acho que ainda não tem muito falado, não. Mas... nem tem aqui, o Shams pelo menos nunca disse isso. Porque deve estar finalizando, mas... Tudo bem, off-season ainda, a gente descobre para essas informações. Mas eu acho que é imprescindível um técnico jovem pra esse time, que é muito jovem, que tem tudo pra ganhar um top jogador, seja qual for. Caleb Wilson, futura estrela. Fechamos com o Caleb Wilson, eu gosto dele. Perfeito. Dito isso, fechamos o episódio também. Parabéns ao New York Knicks. Parabéns ao Thiago Splitter pelo novo trabalho. Parabéns aos Spurs também pela linda temporada. Parabéns a Cabo Verde, que acabou de empatar com a Espanha. E acho que é isso, rapaziada. Beijos. Vai ter Fora das Linhas na off-season também, falando de história da NBA, notícias. Fiquem ligados também no Twitter, no Instagram, que tá saindo conteúdo lá. Lentamente a gente vai engrenando cada vez mais. E eu fico por aqui. Beijão. Fiquem de olho no Instagram, porque daqui a pouco vai sair um vídeo explicando como que foi montado esse time campeão de Nova York, hein? Fiquem lá.